Operação Lava Jato, impeachment da presidente Dilma Rousseff, eleições municipais, casos de corrupção envolvendo políticos de quase todos os partidos, aprovação da PEC do teto de gastos, protestos em todo o país, com ocupações em universidades e escolas secundaristas. O cenário político do país em 2016 foi bastante movimentado e não saiu das manchetes dos jornais. E para fazer um balanço político desse ano que parece não ter fim, eu converso agora com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, que é professor adjunto do Departamento de Educação e Tecnologias da UFOP. Professor, obrigado mais uma vez pela participação aqui no Plano Aberto. É sempre um prazer, Vitor. Fique à vontade. Professor, para o senhor, qual o acontecimento político de 2016? Olha, inegavelmente, haveria uma tendência a falar que foi o impeachment. Mas eu, como sou professor de ciência política, sou cientista político, não tenho muito o que fazer nesse aspecto, eu diria que não, o acontecimento político de 2016 foi a descoberta da nossa classe política de que ela não precisa da sociedade. Esse foi o grande acontecimento. Lamentavelmente, inclusive que nesses últimos dias, até algumas falas de senadores, né, não vou aqui citar os nomes deles, até porque foram vários mesmo, dizendo claramente, olha, isso aqui está parecendo um parlamentarismo. Eu diria até que esses senadores não entendem nada do que é parlamentarismo, mas tudo bem. A ideia dele de parlamentarismo era por quê? Porque, olha, a sociedade está contra a determinadas medidas e nós aqui não nos importamos com isso e votamos ao contrário. Quer dizer, então, isso aconteceu agora, ontem ou anteontem, esse conjunto de falas. Ora, quando você tem uma classe política dizendo isso, então é a constatação lamentável de que esse grupo de pessoas que, em tese, deveria representar a sociedade, ele concluiu que ele não precisa representar a sociedade. Respondendo à tua pergunta, Vitor, esse é o grande fato, infelizmente. Sim, essa falta de relação do Congresso com a sociedade, a gente pode citar como exemplo a aprovação da PEC do teto de gastos. Da PEC e de inúmeros outros fatores. Se você, por favor, antes que alguém pense aqui, o Antônio Marcelo está adotando o lado X ou Y, tá? Mas se você pensar, por exemplo, na própria votação do impeachment, tá, de Dilma Rousseff, vamos pensar no dia da votação no Senado e até cerca de 10 dias ou 15 dias depois, a minha memória me falha agora nesse momento, na data precisa. Você tem uma discussão naquele momento que começou meses antes na Câmara dos Deputados e que chega no Senado dizendo o quê? Que pedaladas fiscais eram motivo suficiente para a saída de uma presidenta da República. Ótimo, você fala isso. Tá? Você destitui a presidência da República da senhora Dilma Rousseff. Dias depois, você vota uma lei dizendo que a pedalada não é mais crime. Ora, então o que você acabou de... Vamos entender, Vitor, e todos aqueles que nos assistem, né? Se você destitui a presidência da República de alguém, mas mantém aquilo, eu diria, olha, você pode discutir ad eterno se pedalada fiscal era crime ou não, tudo bem. Agora, quando você destitui e poucos dias depois você vota uma lei dizendo que pedalada não é mais, o que você fez? Tá? Você falou, olha, 54 milhões de pessoas que votaram na senhora Dilma Rousseff, nós não nos importamos com isso. Esse é o grande problema da nossa classe política. Tá? Essa descoberta que se deu meses antes na Câmara dos Deputados, que se confirmou no Senado na votação do impeachment e que recebeu agora a pá de cal definitiva na própria votação da PEC, onde você tinha todas as pesquisas de opinião pública dizendo que a sociedade não concordava com isso, não concorda, e os senhores senadores disseram, primeiro os deputados e depois os senhores e senhoras senadores e senadoras, falaram, nós não nos importamos com isso. Então, esse é o fato político. Quer dizer, você tem, então, um grupo que diz, olha, eu não preciso do eleitor, inacreditavelmente. Sim, professor, qual o saldo, então, falando do impeachment, o saldo do impeachment hoje? O saldo, ele é o pior possível, porque não é que o impeachment seja... como é que eu vou dizer? Não é que o impeachment seja errado na sua essência, não. Ele existe enquanto elemento jurídico-político e pode e deve ser aplicado quando as condições assim o determinarem. Então não é isso que eu estou dizendo, eu não estou dizendo não podemos ter a figura do impeachment na Constituição da República. Em hipótese alguma, é claro que tem que ter.
né? Isso aí não vou discutir isso. O problema é que nós temos uma situação que é anterior. E que situação é essa? Que é o nosso modelo político, que é o presidencialismo de coalizão, criado na Constituição de 88, que diz que o presidente da República só toma atitudes se negociar e tiver a aprovação do Congresso Nacional. Ou seja, nós somos um parlamentarismo sem ser parlamentarista. É uma coisa completamente esdrúxula. Por favor, senhor e senhora que nos assiste aqui, isso não existe em nenhum outro lugar do mundo, é somente no Brasil, né? Que já provou que não funciona. Por quê? Porque o presidente da República que quiser administrar o país de forma mais ou menos coerente, ele vai ter que negociar com ou sem aspas, com o Congresso, ou seja, ele vai ter que ceder às muitas tentações e exigências do Congresso Nacional, caso contrário ele não governa. Ora, isso aí é um absurdo, quer dizer, você não tem como administrar uma coisa dessa. E o que aconteceu no caso do Brasil de 2016? Foi que Dilma Rousseff não conseguia mais ou não tinha interesse nenhum em negociar com o Congresso. Ora, se você não tem... Isso foi dito pelos deputados federais. Para quem lembra, pode recuperar isso facilmente no noticiário, nas televisões, nos jornais, na internet. Vocês poderão assistir vários deputados falando, já em 2015, não, Dilma Rousseff não conversa com a gente, Dilma Rousseff não nos chama para o uísque, como fazia o Fernando Henrique Cardoso, não nos chama para o churrasco, como fazia o Lula. Ora, por favor. Então, e por isso nós não queremos ela como na presidência. Então, repara, olha o nível de absurdo e de pobreza política que nós chegamos. Então, esse tipo de situação é que gerou impeachment, esse tipo de situação que permite esse descaso da classe política, além do que do próprio sistema eleitoral que nós temos, né? Que aí é só apenas para citar, né? Com a possibilidade de coalizões partidárias, que aí está até em discussão no Senado. Vamos ver se essa coisa muda nas próximas eleições, aonde o resultado final, só para citar também, quando eu digo que o político percebe que ele não precisa da sociedade. Apenas para aquela pessoa que assiste a TV UFOP. Eleições de 2006, de 513 deputados, apenas 35 foram eleitos com o próprio voto. Eleições de 2010, de 513 deputados, apenas 32 foram eleitos pelo próprio voto. E eleições de 2014, apenas 35 de novo. Então eu tenho um Congresso, uma Câmara dos Deputados, onde 470 e tantos deputados não foram eleitos com o próprio voto. Não precisam do eleitor, eles vão receber votos de outros. É o voto proporcional, né? Exato, e aí vai cair, Vitor. Nós voltamos à sua primeira pergunta. Então, qual foi o fato político? Essa classe política descobriu isso. Ela se deu conta de que ela não precisa do eleitor. E por que ela não precisa? Tá? Porque quando aquele sujeito diz que eu não vou votar como protesto, ou voto de qualquer maneira, esse sujeito ele acaba participando do sistema político. Porque sempre alguém será eleito. Né? E nessa hora... essas inúmeras pessoas, que você nem sabe que pessoas são essas, tá? Acabam parando no Congresso, acabam sendo elas os negociadores com a presidência da República, acabam que elas é que definem a nossa vida. Esse é o grau do absurdo que chegamos. Sim, professor, e falando de eleições, a gente viu agora nas eleições municipais que o número de abstenções, votos brancos e nulos foi muito alto em todo o país. Uhum. O que esses eleitores deixaram? Qual o recado deixado por esses eleitores nas urnas? É uma coisa dúbia, conforme eu acabei de dizer. De um lado, fica evidente o protesto. Vamos pegar o caso da cidade de São Paulo, que foi o mais grave de todos. É a maior cidade do país, com aproximadamente 10 milhões de habitantes, um número gigantesco de eleitores, onde ou quase 50% não foi votar, ou votou em branco ou votou nulo. Quer dizer, então, você tem uma coisa que o eleitor está dizendo, olha, eu não concordo com nada disso. O problema, aí eu como professor e cientista político que sou, digo para esse eleitor, olha, eu compreendo o seu protesto, só que, lamentavelmente, esse seu protesto, ele se torna estéril. Por quê? Porque no final, você não ir votar, ou você votar em branco, ou votar nulo, você gera uma consequência, um fato político? Não gera nada.
Entendeu? Você continua tendo um prefeito eleito, você continua tendo, no caso lá, uma Câmara de Vereadores eleita. Né? Como foi em Ouro Preto, como foi em Mariana, como foi no Rio de Janeiro, como foi em Belo Horizonte, como foi em todas as demais cidades brasileiras. Então, talvez seja interessante, Vitor, que o nosso eleitor reflita um pouco a respeito disso, sobre isso. Né? Eu não tenho dúvida que ele olha o cardápio da classe política e ele não vê grandes coisas. Concordo, não estou dizendo que não. Tá? Realmente. Agora, por outro lado, tá? Será que esse é o caminho ideal para você protestar? Será que você não está dando um tiro no próprio pé? É a pergunta que eu faço ao eleitor. Repito, ok, entendo, metade das pessoas sequer escolheram qualquer um. O problema é que pessoas foram escolhidas. Então nós temos aí algo muito grave e acho que o eleitor brasileiro deveria começar a pensar um pouco mais nisso. Sim, professor. A gente passa, é inegável, né, que a gente passa por uma crise política, econômica, eu diria às vezes até de valores relacionada a esse resultado das eleições municipais. Essa crise, o que ela tem de diferente, se é que tem alguma coisa diferente, de outras que o país já passou? Boa pergunta. Em primeiro lugar, é uma crise que ela tem origem na política. Né? Fica evidente isso. Por que fica evidente? Nós tivemos, se voltarmos rapidamente no tempo, tivemos uma grande crise em 2008, tá, em função do mercado imobiliário norte-americano, que resvalou em inúmeros países no mundo. Tá? Curiosamente, até pelo nosso modelo bancário, perdão, não ser tão liberal quanto o modelo norte-americano de outros países, a crise não chegou aqui da forma como chegou na própria Europa e em outras nações por aí. Muito bem. Passados os anos, tá, o que acontece? Você poderia encontrar novos caminhos em termos econômicos. Na época, apenas para esclarecer, qual foi a solução dada e até estimulada pela presidência da República, à época ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva. Era a manutenção alta do consumo. Tá? Então, quer dizer, as pessoas vão lembrar, em 2009, os bancos oficiais, notadamente o Banco do Brasil e Caixa Econômica, foram autorizados a liberarem inúmeros empréstimos a juros baixíssimos, e tudo isso em nome do consumo. Ora, de fato, você estimulando o consumo, você segurou a crise. A crise norte-americana não chega ao Brasil. Não, pelo menos, da forma como chegou nos demais países. Ora, só que você precisa corrigir isso. Você não pode estimular consumo infinitamente. Né? Aí chegamos no governo Dilma Rousseff e chegamos na segunda eleição dela. Quando você tem a oposição que não se conforma com essa nova derrota. E aí você gera uma crise política num governo que precisava mudar o eixo econômico, que não tinha mais como sustentar o modelo de consumo. Ela né? até começou a fazer isso, começou a mudar, né? Exato, só que aí voltamos à minha fala anterior. Só que para você mudar de forma radical, você precisa negociar com o Congresso. E esse Congresso disse, olha, nós não queremos a senhora mais aí. Ora, apesar de ter sido eleita pela sociedade. Olha o nível de situação esdrúxula que foi criada. Então, quer dizer, por isso é que várias pessoas, não sou apenas eu, mas inúmeras pessoas dizem a crise econômica que aparece, portanto, a contar de 2015, de maneira evidente, ela tem origem na crise política. Por quê? Porque existiriam inúmeros elementos que deveriam ser corrigidos, né, e que não foram em função da própria atitude do Congresso Nacional. Por favor, a liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, o senhor Embaçaí, o deputado Embaçaí, ele declarou em janeiro, com todas as letras, que eu não me recordo agora para qual jornal, mas foi um jornal de São Paulo, ele falou o seguinte, olha, eu acho que nós exageramos, né, na briga com o governo, né? Porque nós inviabilizamos o país nesse primeiro ano. E realmente, eles conseguiram inviabilizar o país. O problema é que, ao inviabilizarem o país, né, eles não perceberam que essa inviabilização se dá não de uma hora para outra e não se corrige de uma hora para outra. Você tem coisas que foram construídas a duras penas ao longo de muitos anos e que, se destruídas, né, ou fragilizadas, elas vão levar muitos anos para se recuperarem. Então, temos aí uma crise econômica completamente diferente das demais. Né? Por quê? Porque ela foi gestada numa crise política. Isso sim, ela difere das demais crises que nós já vivemos. Sim, professor.
para finalizar, o papo tá bom, mas o nosso tempo é curto. Sim, infelizmente. Qual o balanço político, então, desse ano de 2016? Como que 2017 vai ser influenciado pelo cenário político desse ano? Segundo os astrólogos, parece que 2017 está aos prantos, né? Quer dizer, não para de chorar e está pedindo para não entrar, né? Não entrar em cena de jeito nenhum. Porque você vai ter um ano completamente de um orçamento travado em função da PEC 55, recentemente votada no Senado Federal. No caso de um orçamento travado, é uma coisa estranha, porque, de novo, inúmeros países que já debateram e tentaram aplicar isso, Holanda, eu acho que Dinamarca já tentou fazer isso, de você congelar o orçamento, isso não deu certo. Então, novamente, o Brasil vai se enveredar numa experiência que parece que é única, né, no mundo. Então, eu acho que aí o bom senso diria, olha, não façam isso, tá? Até porque toda a história econômica, do pensamento econômico, diz exatamente o contrário. Se você está numa crise, lamentavelmente você tem que endividar o Estado tem que criar dívidas próprias. Por que criar dívidas? Porque precisa investir, precisa criar obras, precisa fazer todo um movimento na economia, né? E aí o que o governo atual está dizendo não, nós vamos reter completamente os investimentos. Isso é, no mínimo, assustador, né? Pode se dar certo? Sim, você pode criar um país onde você vai reduzir tanto o investimento que você vai criar uma estabilidade a partir da miséria. Sinceramente, é o que vai acontecer, né? Então, eu acho muito complicado isso. Acho que 2017, volto a dizer no tom de brincadeira, está temendo a sua entrada no palco, entendeu? Professor, e o governo Temer se mantém até 2018? Olha, se depender das denúncias agora, e no dia de hoje, né, o Marcelo Odebrecht, né, meu xará, ele ratificou que ele fez uma doação a pedido do próprio Michel Temer, da ordem de 10 milhões de reais ao PMDB. Isso todos os jornais de hoje, dia 15 de dezembro de 2016, estão falando isso. Eu realmente já não sei. Agora, eu não sei, Vitor, porque, de novo, as instituições do Brasil, elas estão muito estranhas, né? Elas não são frágeis, elas estão estranhas. Parece que elas não têm muito compromisso com a sociedade. Esse é um problema sério. Sim, professor, a gente está gravando essa entrevista hoje, dia 15 de dezembro. Eu acho que tem mais 15 dias aí de muitas coisas que ainda podem acontecer politicamente, com né? certeza. No Brasil ninguém morre de tédio, isso aí é fato. Bom, menos mal. Professor, muito obrigado mais uma vez sua participação aqui no Plano Aberto. Nada, que isso. Pode convidar sempre, sempre um prazer. Grande Obrigado. abraço.